Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre fermentação. Lembrando que fermentação é um processo anaeróbico. Que é o que? Sem a utilização de oxigênio. Aqui embaixo. Sem oxigênio. Beleza. Fermentação. O que é a fermentação? É o processo de fabricação de ATP, certo? Sem a utilização de oxigênio. Gente, lembrando que o que é ATP? ATP, eu vou dar um exemplo aqui, mas é uma forma para entender, não é realmente isso. ATP é uma caixa, certo? E dentro dessa caixa vai ter energia. O ATP em si, ele é a caixa. Ele é, vamos supor que é uma caixa de madeira. Então o ATP é a madeira. Certo? O ATP é a madeira. E o que está lá dentro é energia. Então o ATP não é energia. O ATP é o que transporta, é o que armazena a energia. Tá? Lembrando isso porque muita gente acha que ATP, na verdade, é a energia em si. Mas não. Ele é o que transporta, o que carrega a energia. Certo? Bom, então vamos lá. É o processo de fabricação de ATP sem a utilização de oxigênio. Então, a célula vai fazer o quê? Ela vai pegar a glicose. Glicose, qual que é a forma da glicose? Acho que é... Vou colocar aqui. Vai pegar a glicose. Deixa eu falar do processo já direto, porque senão eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, vamos lá. Vamos falar da fermentação alcoólica primeiro? Vamos. Fermentação. Alcoólica, tem acento aqui? Não sei. Fermentação alcoólica. A célula vai pegar o quê? A célula vai pegar a glicose, que é C6H12O6. Olha aqui, o carbono, ele tem 6 moléculas de carbono, certo? Então ela vai pegar a glicose, ela vai dividir a glicose em 2, certo? Ela vai pegar aqui e vai dividir esse carbono aqui, que é 6, em 2, e vai formar o piruvato, ou ácido pirúvico, que vai ser o quê? Vai ser C3H4O3. Então ela vai dividir esse carbono aqui, da glicose, que é 6, em 2. Então vai formar 2 C3H4O3. Então, C3 com C3, H6. Então ela dividiu e formou isso daqui, é o piruvato. Ou ácido pirúvico, tanto faz. Esse piruvato aqui, na fermentação alcoólica, vou pegar uma glicose que tem 6 carbonos. Glicose tem 6 carbonos em sua composição. Vou quebrar em 2 moléculas que tem 3 carbonos cada, 2 moléculas, que se chama piruvato. Esse processo inicial se chama glicólise. Isso tudo aqui, se chama glicólise. Eu vou colocar. Vou colocar aqui, glicólise. Tudo. Achei um lugar legal. Glicólise. Ok? Então isso tudo vai se chamar glicose. Até aqui. Aí, nós temos o quê? Essa molécula de glicose, certo? Quebrada em 2, chama piruvato. Isso a gente sabe. Quando tiver oxigênio, ela pode ser levada para dentro da mitocôndria e fazer o processo de respiração celular, com a utilização de oxigênio, que é um processo aeróbico.
Porém, se não tiver oxigênio, o piruvato vai sofrer fermentação alcoólica, que é esse aqui. Pode ser fermentação alcoólica, fermentação lática, fermentação acética. Então tem vários tipos de fermentação. Agora, fermentação alcoólica. Então vai ser o seguinte. Eu tenho uma glicose, 2 piruvatos, e esses 2 piruvatos vão formar 2 moléculas de etanol. Então, ó, eu tenho 2 piruvatos. A gente já sabe que esse processo chama glicólise, né? A gente já sabe que isso aqui chama piruvato. Então, vou parar aqui para não ficar confuso. Esses 2 piruvatos, eles vão formar 2 moléculas de etanol. Vai formar 2 moléculas de etanol. Aí você observa que esse carbono aqui e esse carbono aqui tem 2, né? A molécula de etanol tem 2 carbonos em sua composição. Porém, vou colocar o piruvato lá de novo para não. Eu ia tirei para não confundir, mas piruvato. Porém, nos piruvatos, o carbono tem 3. Então, nota-se que perdeu um carbono nesse processo. Então, para passar de piruvato para etanol, ó, houve a perca de um carbono. Então, esse processo houve a perca de um carbono. Beleza. Agora eu vou apagar para não ficar confuso. Então, aqui nós sabemos que é o piruvato. Nós sabemos que esse processo houve a perca de um carbono. Isso aqui é o etanol, certo? Aí você fala, beleza, houve a perca de um carbono. E esse carbono vai fazer o quê? O que vai acontecer com esse carbono? Esse carbono, ele vai sair na forma, deixa eu pegar outro pincel, de CO2. Vamos lá, um carbono perdido, como que eu vou escrever isso aqui? Eu vou colocar assim, ó, para fora e para fora. Um CO2. E aqui, um CO2. Beleza. Um CO2 e um CO2. Saiu e seja o que Deus quiser, né? E isso tudo vai produzir 2 moléculas de ATP. Vou escrever com isso aqui que eu acho legal. Então, isso aqui tudo vão produzir 2 moléculas de ATP, que é o objetivo, produzir 2 moléculas de ATP. Então, recapitulando. Na fermentação alcoólica, nós vamos ter uma molécula de glicose. Essa molécula de glicose vai se quebrar em 2 e vai dividir o carbono em 2, vai dividir, né? Vai ficar C3 e C3. Esse carbono, ele vai passar para o etanol, vai se transformar em etanol, certo? Que vai ser C2, ou seja, perdeu um carbono. Então esse carbono vai ser na fórmula de CO2. Então, ó, o CO2 saindo aqui, CO2 saiu. Isso tudo aqui vai formar 2 moléculas de ATP. Beleza, tranquilamente. Agora vamos para a fermentação lática. Um exemplo de fermentação alcoólica. Primeiro, quem faz a fermentação alcoólica? Principais são fungos e bactérias. Bebida alcoólica, fabricação de combustível, fabricação de bolos e pães. Também é feito pela fermentação alcoólica. Como assim fabricação de bolos e pães? Você vai colocar um bolo. De tão grande assim. Você vai pegar uma forma, colocar um bolo, a massa do bolo e vai colocar no forno, certo? Coloquei no forno.
Esse bolo aqui só tem massa por enquanto. Porém, lá vai ter fungos e bactérias com fermento biológico. Você colocou lá fermento biológico, então lá vai ter fungos e bactérias misturado lá em tudo. Esses fungos e bactérias vão pegar a farinha de trigo que tem lá no seu bolo, no seu pão. Eles vão usar essa farinha de trigo como glicose e vão fazer o processo de fermentação alcoólica. Esse processo de fermentação alcoólica, lembra que liberou um CO2, 2 CO2, lembra que liberou 2 CO2? Então, cada processo que fizer vai liberar 2 moléculas de CO2. Molécula de CO2 é ar, gente. Molécula de CO2 é ar. Então, na massa tendo ar, ela vai crescendo, 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 crescendo e vai formando um ar lá dentro, formando, formando, por isso que ela vai crescer. Então, basicamente é isso que acontece no bolo e pão com fermento biológico. Beleza, agora nós vamos para a fermentação lática. Fermentação lática. Deixa eu pegar aqui, o processo é o mesmo. Lática. Na fermentação lática, eu vou apagar até onde? Vamos lá, esse é o mesmo, esse é o mesmo, aqui não. O objetivo é o mesmo, é formar 2 moléculas de ATP. Mas vamos lá. Fermentação lática é feita por bactérias e fungos também, e pelas fibras musculares. Vai pegar a glicose como fonte de energia, quebrar ela em 2 moléculas de piruvatos, certo? Quebrei ela em 2 moléculas de piruvatos, que aqui é C6 e aqui é C3. Ou ácido pirúvico, tanto faz. Com 3 carbonos, cada um. 3 carbonos, 3 carbonos. Lembre-se, tem a utilização de fibras musculares. No caso da fermentação lática, o produto dessa reação será 2 ácidos láticos e 2 moléculas de ATP. Então, vai formar aqui ácido lático e aqui ácido lático. Na anterior, na fermentação alcoólica, eu coloquei a forma molecular deles. Porém, era para você entender que houve a liberação de CO2 e tudo mais. Aqui não precisa, não, para ser mais rápido, mais simplificado, eu vou colocar ácido lático normal. Então, houve a liberação de ácido lático e no final, 2 moléculas de ATP. Que é o objetivo. Basicamente isso é a mesma coisa, só muda que aqui, ao invés de ser etanol, na fermentação alcoólica, ao invés de ser etanol, é ácido lático na fermentação lática, ok? Então mudou isso daí. Aí nós temos a fermentação acética, que é a produção de vinagres, que são as bactérias Actobacter, deixa eu ver? Acetobacters. É uma tortura, né? Ficar falando esses nomes doidos. Fermentação acética, né? Acética. Na fermentação acética, vão ter vai pegar as bactérias, as Actobacters, vão pegar a glicose, transformar em piruvato, glicose transformar em piruvato, e o produto da reação será acetato, formando 2 moléculas de ATP. Então, vai formar acetato. Eu acho que é assim que se escreve, tá? Se não for assim, pelo menos o nome você sabe, acetato. E isso tudo vai formar 2 moléculas de ATP, que é o objetivo, ok? É basicamente isso, tá?
Até aqui, daqui para trás, é a mesma coisa em todas as fermentações, certo? Então vai ter uma molécula de glicose, duas de piruvato, e daí aqui você vai ver, é fermentação alcoólica, então vai ter etanol. O mesmo etanol que a gente bebe aqui na fermentação, é o mesmo etanol que coloca no carro? Basicamente é o mesmo etanol, tá? Só muda algumas coisas que servem para você beber ou para você colocar no carro, né? Coloca mais substâncias, enfim. Então, fermentação acética, então vai ter acetato. Então, faz essas ligações. Fermentação alcoólica, etanol. Fermentação acética, acetato. E outra fermentação é a fermentação lática, né? E a fermentação lática vai ter o ácido lático. Então é só você fazer essas comparaçãozinhas e no final todas elas vão ter duas moléculas de ATP. Basicamente isso. Também tem, deixa eu pegar aqui. Tem também a glicólise, né? Que eu expliquei que a glicólise é esse processo todo aqui, até o piruvato, né? Que formou. Aí a gente tem que falar da respiração celular, que tem a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Mas isso aí já é para a próxima aula. Basicamente é isso. Eu espero que você tenha entendido, que tenha compreendido. Até a próxima.